e essa apresentação que ela faz no nosso e-book. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu queria começar agradecendo pelo convite. Nunca tinha feito apresentação de um livro, achei inusitado, mas achei uma delícia, apesar do desafio. E queria começar agradecendo vocês, principalmente pela confiança, né? Pensei que quando as pessoas pegam o livro para ler, a primeira coisa que elas leem geralmente é a apresentação, né? Eu falei, que responsabilidade. Eu decidi começar falando sobre algo que até hoje eu e o Gabriel tivemos uma breve conversa no WhatsApp sobre a mudança de paradigma. Eu acho que uma das melhores coisas que tem de ser professora é a gente poder acompanhar o aluno que entra, que progride, evolui e se transforma dentro do curso e como ele sai. Então, essa mudança de pensamento, de paradigma, essa construção coletiva que a Ruth citou, é algo que a gente, além de participar, a gente também assiste. E é muito, muito, muito legal, muito gratificante quando a gente olha a transformação nossa, né, como um coletivo, e a transformação de vocês, enquanto alunos, nas práticas, no estudo teórico, nos trabalhos em grupo, muitas vezes odiados, e vocês começam a não só estudar psicologia, mas viver a psicologia, viver um outro paradigma. Porque a verdadeira mudança de paradigma é aquela que é primeiro vivida, para daí, então, ela se transformar numa prática, por exemplo, profissional. E aí, ao mesmo tempo que eu concordo com tudo que a Ruth falou sobre essa questão da coletividade, eu me preocupo muito sobre o que a gente vem construindo coletivamente. Então, como a gente sabe, né, numa perspectiva de que a realidade é construída coletivamente, a gente constrói várias realidades. E aí, no momento em que a gente se depara com um sucateamento do ensino, de uma forma geral, do ensino superior, das instituições privadas, né? A forma como eles estão, né, os gestores, as pessoas estão tratando a formação, livros como esse ganham uma importância ainda maior, porque a gente vai falar não só sobre as práticas e os desafios, mas também sobre esse tema transversal da ética, né, que atravessa todas as nossas atividades, todas as nossas práticas. E aí, a minha grande preocupação dentro da formação em psicologia é isso, assim, é como nessa transformação do paradigma, ao mesmo tempo que a gente respeita as construções que são feitas coletivamente, tanto no espaço da psicologia como em outros espaços, mas o respeito junto com o conselho, o nosso código de ética, os direitos humanos. Então, tem tantas coisas que atravessam essa prática que a gente precisa falar, escrever, publicar, debater, porque é assim que a gente mantém o nosso paradigma e que a gente consegue contagiar mais pessoas para que elas venham nesse sentido também. Então, livros como esse, eu acho que tem uma função muito grande, uma função social. Imagina a quantidade de alunos que estão começando um curso de graduação e vão ter a oportunidade de aprender com esses textos que foram escritos e ter uma ideia de como pode ser e do que não é para acontecer, mas que pode acontecer e o que fazer diante disso tudo. Então, tem textos belos, afetuosos, mas também difíceis, muitas vezes, de ler, porque trazem os desafios da nossa formação e da nossa prática em psicologia. Então, nesse momento especificamente, que a gente está vivendo desafios na formação acadêmica, vivendo desafios no mercado profissional, a gente precisa lembrar que essa construção coletiva, ela não é aleatória, ela não é das vozes da nossa cabeça, ela é baseada em uma ciência, ela é baseada em um conhecimento construído de forma responsável, de forma ética, conforme os preceitos que a gente segue dentro da psicologia.
e aí a gente precisa primar por eles. Por isso que eu acho que esse livro é grande e por isso que eu fico ainda mais agradecida de ter sido convidada para escrever a apresentação dele. Então, muito obrigada. Fiquem com o meu carinho e com o meu respeito a cada um e cada uma de vocês que coletivamente fizeram esse livro. Obrigada. Muito obrigada, Cris. Boa noite a todos. Então, para a gente começar agora a nossa conversa, a gente vai olhar para aquilo que sustenta tudo que vem depois, né? São os vínculos, são os encontros e os deslocamentos também que acontecem ainda durante a nossa formação. E a psicologia, ela não são apenas textos, né? Elas são relações que nos atravessam nas leituras, que nos transformam o nosso paradigma e que começa a se mover, né, aquilo dentro da gente. Então, a gente, nesse momento, gostaríamos de convidar as autoras que participarão desse nosso primeiro bloco, né, Maiele Batista da Silva, ela é autora do capítulo E Desde Então Sou, Porque Tu És, Lugar dos Vínculos Socioafetivos na Formação em Psicologia, a Maria Clara Martins de Paula, coautora do livro, do capítulo A Leitura na Psicologia, reflexão sobre hábitos literários no desenvolvimento humano e acadêmico de universitários. Amanda Gomes do Vale, coautora do capítulo Paradigmas em Movimento, reflexões novo-paradigmáticas ao longo da formação em psicologia. E Raila Barbosa Araújo, coautora do capítulo A Escola Precisa Acabar, reflexões sobre o desenvolvimento, intersubjetividade e complexidade do sujeito nos caminhos para uma educação da autonomia, que vão compartilhar agora conosco experiências sobre essa formação em psicologia e também, né, nas formas como pessoas. A pergunta que vai mediar esse bloco para as autoras que acabei de citar é a seguinte: o que na experiência que deu origem ao seu capítulo mais transformou você como pessoa ou como profissional? E as respostas podem ser nessa ordem que eu mencionei: Maiele, Maria Clara, Amanda e Raila. Ok, obrigada, Carol. Boa noite a todos, pessoal. Só me confirma se vocês estão me ouvindo bem. Eu estou com uma infecção de garganta, então eu vou falar um pouco mais baixo hoje. Tudo certo? Sim. Bom, o meu capítulo ele foi um convite da Carol, da Raila e do Gabriel, que eu acho que foi um convite bem com a cara de presente, porque eu tive a oportunidade de falar sobre um tema que para mim é muito importante, significativo. Eu acho que os meus colegas professores, psicólogos, né, de uma forma mais ampla, e os alunos também consideram esse tema relevante, que é a construção dos vínculos, né? Então, o meu capítulo ele fala sobre como a construção de vínculos afetivos é um elemento fundamental nesse processo de se tornar psicóloga. Da mesma forma que esses vínculos eles são importantes no processo de se tornar pessoa, ele também é fundamental, né, na nossa formação. Então, respondendo à questão, né, sobre quais as experiências mais me transformaram, eu fiz um retrospecto de como que eu me sentia na graduação, para lembrar sobre como as experiências e as relações que eu tinha com os meus colegas, com os meus professores, me transformaram. E aí, comparando esse meu processo de formação ainda como aluna e também conversando, dialogando com as minhas experiências como professora, eu pude constatar, e é uma constatação assim mais elaborada recentemente, de que são esses encontros que nós temos entre professores e alunos, supervisores, que são fundamentais para a nossa formação, muito além de teoria e técnica, que são fundamentais, mas que não tem sentido quando a gente não cuida dessas relações. Então, uma conversa que a gente tem no corredor, uma conversa no final da aula que a gente tem com um aluno, um trabalho em grupo, um momento em que a gente faz a escuta de um relato muito difícil, às vezes muito vulnerabilizante, são espaços de formação também, porque a gente vai construindo o nosso repertório como psicólogos,
a partir desses encontros. Mesmo quando a intenção não é formativa, esses encontros, e é isso que eu falo no capítulo, esses encontros, eles sempre são formativos, porque são neles que nós temos a oportunidade e o contexto favorável para aprender a escutar, a suspender julgamento, a dialogar, a resolver conflito, a respeitar a diversidade, a ter uma comunicação mais aberta, mais assertiva. É nesse espaço também que a gente se reconhece, que a gente entende os nossos limites, os nossos desafios, aquilo que nos machuca, aquilo que nos mobiliza também, né? Então, esse capítulo ele foi um grande presente porque eu pude fazer diálogos com autores da psicologia, né, como Carl Rogers, autores da história, como Harari, autores também do contexto da pedagogia crítica, como Paulo Freire e Abel Hooks também, que traz um paradigma que sustenta que a gente pode, sim, através das nossas práticas pedagógicas, nos encontrarmos, né? Professores podem encontrar com os alunos a partir de uma prática amorosa. E ela não traz o amor como algo romântico, mas traz o amor como uma ética norteadora desses encontros que podem ser sustentados com compromisso, confiança, responsabilidade, comunicação, que são elementos fundamentais na formação, né, enquanto psicólogos e psicólogas, e acreditando também, isso eu falo no capítulo, que essas relações que a gente vai construindo na formação, elas são um microcosmo de como que a gente vai se relacionar com pacientes, clientes, usuários, comunidades, instituições, né? Então, toda oportunidade de encontro, de produção de afetos, de consideração em relação ao outro, são oportunidades de formação, são oportunidades de contribuir para a nossa formação enquanto psicólogos. Então, o que mais me impactou ao escrever esse capítulo, pensando nas minhas experiências, é entender o quanto que foram importantes e fundamentais os vínculos que eu construí desde a graduação. Muitíssimo obrigada, Maiele. Maria Clara, você pode deixar também a sua contribuição. Oi, gente, boa noite. Eu sou a coautora do capítulo sobre a leitura e psicologia. Eu escrevi junto da Gabi, a Gabriela Queiroz. Vocês estão me ouvindo? Beleza. A experiência de escrever foi uma coisa, para mim, especial justamente por eu estar junto da minha amiga, que é uma amiga querida, meu xodó, e veio das reflexões que a gente fez em conjunto, dos nossos hábitos de leitura, dos hábitos de leitura das pessoas que nos circulam nesse ambiente acadêmico e fora do ambiente acadêmico. E foi perceber que, além do papel do desenvolvimento de habilidades que a leitura nos traz, de habilidades verbais, habilidades de comunicação e afins, também tem um papel de socialização, que a gente percebe atualmente, e para mim é extremamente importante, já que a gente está numa época que a gente está cada vez se isolando mais. Então, existem os clubes do livro, que eu participo, a Gabi participa, a gente adora. Tem o contato com pessoas diferentes, opiniões diferentes, idades diferentes. E isso para a gente é essencial, entrar em contato com uma diversidade. Especialmente agora que a gente é quase psicólogo, estamos quase se formando, especialmente para as pessoas que começaram o curso de psicologia, para mim isso é o essencial, entrar em contato com a diversidade. E essa foi a minha experiência. Obrigada. Muito obrigada, Maria Clara. Amanda, tá por aí? Estou por aqui. Boa noite a todos. Oi, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer, né, esse convite tão especial, que significou muito para mim. E é difícil responder essa pergunta de uma forma objetiva e sucinta para mim, porque o nosso capítulo, ele fala sobre diversas transformações que a gente passou ao longo da graduação. Então, eu poderia enumerar diversas transformações e diversos tópicos significativos. Mas aqui eu consigo distinguir dois para comentar sobre eles, em que, nesse percurso, eu comecei a ter um olhar para o outro enquanto um legítimo outro. E isso, para mim, foi muito significativo, porque eu começo a olhar para as pessoas entendendo que a gente faz o que a nossa estrutura permite que a gente faça.
entendendo que tudo que a gente pensa, tudo que a gente tem de ação, são coisas multifatoriais. E isso são coisas que eu levo tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal também. E um segundo tópico também seria sobre a minha relação com a imprevisibilidade e com a mudança da vida, do viver de forma geral, né? A Djamila Ribeiro, ela tem uma frase no livro dela, Lugar de Fala, que a gente inclusive incluiu no nosso capítulo, que ela diz que pensar a partir de novas premissas é necessário para se desestabilizar verdades. E eu tenho tido diversas verdades desestabilizadas nesse percurso da graduação. Então, a diferença é que agora, a partir dessas mudanças de paradigma, eu já não me assusto mais com esse processo. Então, a minha relação com isso, ela está renovada e está muito diferente do que um dia já foi. Então, agora eu consigo ficar bem e até me alivia a ideia de que as pessoas estão em movimento, as subjetividades estão em movimento, as relações estão em movimento e, com certeza, os paradigmas estão em movimento. Suspeita, né, para falar sobre a Amanda do Vale. A gente passa horas ouvindo, é uma amiga querida. E, assim, para a gente finalizar esse bloco, agora a gente vai ouvir um pouquinho o que a Raila tem a nos dizer sobre a escola precisa acabar. O que a Raila quis trazendo com esse tema, hein, gente? Vamos lá. Raila, com você. Eu vou começar mais ou menos com as mesmas palavras da Amanda. É muito difícil falar de uma forma simples sobre tudo isso. Acho que a visão sistêmica traz essa perspectiva, né, da dificuldade em tornar algo simples. Então, sobre o que deu a experiência que deu origem a esse capítulo, que eu escrevi junto com o Gabriel, com a Catarina e com a Anne, não é uma experiência única, vem de toda uma relação que eu construo com a educação, desde a pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, as experiências que eu tive na minha pós-graduação, na minha primeira graduação. E aí é o trabalho que a gente tem com as crianças neurodiversas transformou esse olhar, né? E aí faz pensar para além. Se aquela escola não está servindo para as crianças neurodiversas, como é que ela vai servir hoje para todas as crianças, não a partir de um olhar especial ou único? Porque nós todos somos seres complexos. E aí uma coisa que a gente vai falar muito sobre a escola precisa acabar, que é esse título, quem for ler a introdução do capítulo vai entender de onde veio esse resumo, essa explicação, essa vontade de escrever sobre isso, não é que a escola, enquanto instituição, precisa acabar. Não é que a escola, enquanto um projeto geral, precisa acabar. É que, considerando atualmente o que a gente tem de desenvolvimento, o que a gente tem de socialização, o que a gente tem de tecnologia e da nossa sociedade, da pós-modernidade, a escola, como a gente tem, precisa acabar. Porque ela vem deixando de suprir o que torna necessário para o desenvolvimento coletivo, individual de cada um de nós, considerando a complexidade de cada sujeito. Então, não tem uma experiência em específico, mas todas as experiências que eu tive me transformaram para que hoje eu estivesse aqui escrevendo algo assim tão diferente. Muito obrigada, Raila, e obrigada a todos que participaram desse primeiro bloco com suas contribuições. A gente só tem mais e mais vontade ainda de divulgar esse livro, esse e-book e os capítulos que estão sendo compartilhados hoje aqui, que estão maravilhosos. E assim a gente finaliza o primeiro bloco e daremos sequência ao segundo. Gente, agora eu vou continuar a mediação do segundo bloco. O que escutamos até aqui mostra que a formação em psicologia é um processo interno, relacional e cheio de deslocamentos. Agora vamos dar um passo para fora da sala de aula e olhar para os cenários onde essa formação encontra o mundo real. Os estágios, os serviços, as políticas públicas, os territórios e as instituições. Porque é nesses espaços que a teoria encontra linhas, surpresas, aprendizados que nenhum livro antecipa. Convido os autores, então, do segundo bloco, que participarão conosco. A Karen Cristine Farias Caetano, coautora do capítulo Vivências Acadêmicas na Psicologia,
com pessoas idosas do CRAS, os desafios e potencialidades, Maria Elisa Magalhães Albuquerque Souto Ribeiro, coautora do capítulo Psicologia Escolar em Movimento, Trajetórias, Desafios, Práticas para a Transformação Educacional. Betânia Cristina Luiz Pontes, coautora do capítulo Arte, Terapia e o Afeto como Ferramentas de Intervenção, relato de estágio com crianças no contexto de vulnerabilidade social. Para mediar esse bloco, a pergunta que nós temos é: que situação da sua vivência mostrou algo que nenhum livro ensinaria? E o que você buscou sintetizar neste capítulo? Podemos começar com a Karen? Boa noite, pessoal. Todos estão me ouvindo bem? Bom, perfeito. Primeiramente, eu quero agradecer por participar. Eu fiquei muito surpresa quando a Rafa me chamou para participar da escrita, então agradeço, um agradecimento coletivo aí. E quando eu recebi a pergunta norteadora, eu parei assim para processar o que seria, o que eu falaria, porque eu achei muito intensa essa pergunta, o que o livro não nos ensina. E eu pensei, partindo do nosso capítulo, que a gente trouxe essa análise a partir de 3 eixos, né? Motivações pessoais, profissionais e sociais. Então, a gente já trabalhou nessas 3 perspectivas de análise. E pensando no que nenhum livro me preparou, entre aspas, assim, para estar no campo, estar no CRAS com um grupo de idosos, é que eu não precisaria seguir as práticas, as teorias tão à risca. A gente estuda, a gente prepara, faz material, leva tanta coisa, caneta, papel e imprime coisa, mas chegou lá naquela hora, o que a gente mais sentiu é que eles queriam vínculo, eles queriam ser ouvidos, queriam ter um espaço de segurança, e isso não imaginei que seria assim, isso me atravessou muito. E eu falando com a Rafa, que também casa com essa experiência, foi que nenhum livro me preparou para como eu me sentiria nessa experiência. Eu não imaginei que eu seria tão atravessada com tantas histórias, com tantas vivências, com o compartilhamento dessas histórias que vêm sofridas de perdas, vulnerabilidades sociais. Então, a gente escutou diversos relatos. Então, teve pontos assim que a gente ficou, meu Deus, como é que a gente poderia intervir? Será que é meu lugar interferir nisso, intervir nisso? Esse é o espaço? E também a gente parte também de uma perspectiva muito potente, que é o grupo que a gente fez a intervenção. E o sentimento que ficou foi algo que não soube lidar, principalmente na hora da gente terminar o grupo, sabe? Eles ficaram tipo, ai, vamos seguir, vai vir outra turma, e a gente não ficou preparado para o que seria o receber a intensidade do grupo, porque o grupo ele é muito intenso do CRAS, é muito unido, ele é muito vínculo, você vê ali que as pessoas eles se apoiam constantemente, então um sabe quando o outro está doente, quem vai faltar, quem não vem, e eu acho que nenhum livro me preparou para esse turbilhão de emoções que foi estar inserida no grupo, estar inserida no CRAS. Creio que seja isso. Obrigada pela fala, Karen. Agora vamos ouvir a autora do capítulo 7, a Maria Elisa. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo? É um prazer estar aqui compartilhando a experiência. Carol, Raila, Gabriel. Gabriel, que me convidou, né? Juntamente com Carol e Raila. E boa noite, meus colegas, minhas colegas de profissão, meus futuros colegas. É um prazer estar aqui. Também, Karen, me senti super desafiada com essa pergunta. Confesso que fui assim, pensei várias vezes, retornava, ia, não foi isso, mas não foi aquilo, e resolvi escrever um pouco para me aliviar, né? Acho que a escrita ela dá uma aliviada. Então, quero agradecer também a minhas co-autoras, né? Minha orientadora de doutorado, professora Francis Maria de Oliveira, minha colega professora Adriele, e a minha colega de doutorado, Julise. Então, vamos lá. Esse capítulo, né, que fala sobre a minha experiência como psicóloga
psicóloga escolar há mais, agora em janeiro completou 17 anos aqui numa instituição pública federal. Ele fala, ele conta, né, disserta sobre essa travessia desses mais de 16 anos como psicóloga nessa instituição. E se tem algo que nenhum livro me ensinou e que eu busquei sintetizar nesse texto, foi a lidar com a solidão de não ser a apagadora de incêndios, que é o que todo mundo achava que eu ia ser, desde que eu entrei até então. A academia, ela nos prepara para diagnosticar e intervir, mas ela não nos ensina a resistir à expectativa do outro. Muitas vezes a instituição espera que o psicólogo conserte o aluno individualmente, como se fôssemos uma clínica dentro da escola. O que a prática me ensinou de fato é que os livros raramente detalham é a arte de mediação política e institucional. Entender que para construir um lugar para chamar de nosso, eu precisei primeiro desconstruir o modelo clínico que eu mesma carregava. Sintetizei no capítulo que o psicólogo escolar não é um técnico de reparos, mas um agente de transformação. Minha vivência mostrou que a nossa maior ferramenta não é o teste ou o divã, mas a nossa capacidade de humanizar as relações e ocupar espaços de gestão com um olhar ético e crítico. Então, foi isso, minha gente. Foi o que eu mais aprendi. Muito bom, obrigada, professora Maria Elisa. Agora convido a Betânia para poder também fazer a fala dela. Estão conseguindo me ouvir? Agora deu, né? Boa noite a todo mundo. Já agradeço de poder participar, né, de uma obra exclusiva e muito importante, né? E eu tenho o prazer de falar um pouco sobre o projeto da minha vida, né, que é o Canto das Artes, a Quinta Coroçu, né? Não sei se alguém já conhece, já veio. E eu tive a honra de estar recebendo aqui os estagiários, né, sendo de alguma forma ligado à universidade, que é um ambiente que sempre traz coisas muito maravilhosas, né, para a comunidade, para a sociedade de forma geral, né. Então a gente recebeu aí Carol, Gabriel. Tem mais alguém com vocês, Carol? Vocês foram Do estágio, não, só eu e Gabriel. só você e o Gabriel, porque tem outras turmas, né, e eu acabo Isso. confundindo, assim, tem que ver. Então, os meninos foram, assim, muito importantes nos processos do canto, né, principalmente no que se fala de vínculo e afeto, né, e a gente utiliza a arte como um instrumento, tanto para a saúde mental quanto para os aspectos pedagógicos, né, dentro daqui da nossa comunidade. E os meninos puderam experimentar isso, né, foi uma familiaridade com a arte-terapia, não um processo arte-terapêutico, né, porque a arte-terapia é um pouco mais focada em um processo terapêutico mesmo. E eles puderam experimentar, né, a forma como a gente trabalha aqui, que é usando a arte como intermédio para tudo na vida, né, que isso é uma... eu fui muito beneficiada com os processos, as manualidades e os processos artísticos, né, na minha vida inteira. E eu tenho a felicidade de poder tramitar isso dentro da psicologia, que para mim foi um universo muito maravilhoso, e poder compartilhar isso com Gabriel e Carol, né? Que deram aqui quase que o sangue para poder estar aqui, né, Carol? É, Gabriel, poder vir nessa distância. Pessoal, acho que a chamada da Betânia caiu. Então a gente vai continuar por enquanto até ela voltar. Tudo bem para vocês? Nem sempre é possível estar presente da forma com que gostaríamos, mas a experiência e a reflexão seguem encontrando os caminhos para se apresentar. Convidamos vocês agora a assistir ao vídeo enviado pela Marluce Vasconcelos Calazans Piver, autora do capítulo Caminhos de Aprendizagem na Saúde Coletiva, uma experiência em 4 estações. Olá, tudo bem? Que bom estar aqui nesse espaço. Olá, tudo bem? Que bom estar aqui nesse
Parece que nem a internet da Bethânia nem a nossa está querendo muita coisa. Quando a gente lida com tecnologia, é assim. Vamos ouvir. Olá, tudo bem? Que bom estar aqui nesse espaço com vocês. É uma alegria poder estar aqui com pessoas que a gente conhece, que a gente admira o percurso. Esse espaço e esse e-book nos permite também conhecer outras pessoas, outros profissionais, e parabenizar também aos nossos futuros colegas PCs, né? Estão envolvidos e engajados aqui também nesse processo de escrita e de compartilhamento. É muito significativo e agradeço, né, por estar nesse grupo também. Aqui eu tenho uma participação com o Gabriel e com a Ana Paula em um capítulo, e tem um capítulo no eixo de experiências, que é Caminhos da Aprendizagem em Saúde Coletiva, uma experiência em 4 estações. Esse capítulo nasce de uma experiência de um processo de especialização que eu fiz, que é de acompanhamento, monitoramento e avaliação em processos educacionais em saúde coletiva. E ele tem por princípio mostrar e trazer um pouco uma conversa, um diálogo. Ele é uma leitura, uma escrita muito gostosa, que eu digo que ele é fruto de uma escrita, é uma escrita coletiva, é coletiva minha com os autores com quem eu conversei, com o meu grupo, com as pessoas com quem eu cruzei nesse processo de caminhada dessa especialização. E ele tem por princípio basilar a educação permanente como espaço de aprendizagem de saúde coletiva, né? A gente entende que a educação permanente ela é central dentro da saúde, e ela não se dá fora dos espaços de trabalho, ela acontece em tempo real nesses processos, e tem como premissa justamente a horizontalidade, a troca, o respeito, o compartilhamento, essa troca de saberes que se dá no próprio ato em si, né? Ela não é um espaço à parte do próprio processo de cuidado. Então, enquanto a gente está na saúde, o nosso trabalho, ele é um processo também de aprendizagem, né? Então, eu trago isso conversando saúde coletiva com educação permanente neste capítulo, e de uma forma lúdica, né? Ele está dividido em 4 estações, as 4 estações do ano, onde a gente vai permeando essas conversas com esses autores, falando um pouquinho de participação, de avaliação, de monitoramento, e é uma conversa bem gostosa, né? E espero que vocês gostem, convido vocês a lerem, e à medida que eu for podendo, eu já comecei a ler e quero poder ler e conhecer todos vocês, tá bom? Deixo um beijo grande aqui para vocês, e mais uma vez, parabéns por essa obra. Que lindo. O capítulo dela é muito lindo, gente. Quem puder ler, assim, é de uma construção. Agora assistiremos também o vídeo das autoras Deise Raquel Souza da Silva e Raimunda Ribeiro Mascarenhas, autoras do capítulo A Terceira Margem do Rio, os desafios da inclusão, acolhimento e pertencimento de pessoas neurodivergentes. Tudo bem com vocês? Eu sou Raimunda Mascarenhas, pedagoga, neuropsicopedagoga, sou especialista em psicologia da educação e aprendizagem e amante da nossa literatura. Olá, sou Deise, sou fisioterapeuta e atuo na área de reabilitação infantil. Quando o Gabriel nos convidou para participar desse projeto, eu fiquei pensando, gente, muito legal a gente relacionar psicologia com educação, com fisioterapia. Aí a gente se lembrou do Guimarães Rosa, que uma vez ele falou que escrevia sobre si mesmo. Aí eu pensei, olha, cresci na beira do rio, sou mãe atípica, Deise fisioterapeuta, trabalha com o público neurodivergente, lida diretamente com a dor das famílias. Então vamos fazer dele as nossas palavras. Então nasceu A Terceira Margem do Rio, que fala sobre os desafios da inclusão, do acolhimento e do pertencimento das pessoas neurodivergentes. Esse capítulo ele nasceu da necessidade de fazermos essa reflexão sobre qual tem sido o nosso papel no que diz respeito à inclusão de pessoas atípicas no nosso meio. Eu sempre gostei muito do Guimarães Rosa, acho que todo mundo aqui já leu Guimarães Rosa, um dos maiores escritores brasileiros.
E em A Terceira Margem do Rio, ele nos apresenta uma imagem simples, mas que é muito inquietante. Ele fala de um homem que não atravessa o rio e não volta para a margem. É um homem que permanece no meio, existindo, sem ser visto, mas sendo visto, na verdade, mas sem um lugar de chegada. No texto original, Rosa nos convida a olhar para quem vive fora dos lugares reconhecidos, para quem está presente, mas não pertence. Então, eu trouxe um olhar pedagógico para o texto, porque hoje muitas pessoas neurodivergentes vivem exatamente assim, não porque escolheram, mas porque não encontram margem. Nós temos aí os dados educacionais que mostram um crescimento contínuo de alunos neurodivergentes em todos os níveis de ensino. Eles estão nas salas de aula, nos serviços, nas políticas públicas, mas a pergunta que este capítulo faz é outra. Eles estão chegando ao porto ou apenas aprendendo a sobreviver na correnteza? Alguém aqui já remou na correnteza? Alguém imagina como é? Então, fiz essa transição porque esse ainda é um tema desconfortável, tanto para as famílias, quanto para os educadores, para os profissionais de saúde. Esse texto, ele nasce muito da nossa vivência, né? De ver que a inclusão, ela na prática ainda é muito mais um discurso do que uma realidade. E dessa forma, né, as pessoas neurodivergentes, elas podem até estar ali participando socialmente, mas sem se sentir realmente acolhidas ou pertencentes àquele lugar. Isso não diz respeito só a pessoas neurodivergentes, né, mas também às pessoas com deficiência física. Na paralisia cerebral, por exemplo, mesmo não sendo uma lesão não progressiva, as manifestações mudam com o tempo. E aí entram as terapias, que vão ser verdadeiras janelas, né, para novos caminhos. Cada movimento repetido vira uma conquista, mas tem algo que vai travar isso tudo, que são as barreiras sociais. Porque muitas vezes o limite maior não vai ser o corpo daquela criança, daquela pessoa, mas sim o olhar que exclui, a falta de rampas, a política pública que não chega. Então, é um tema que exige revisão de práticas, mudança de olhar, de responsabilidade profissional. Eu desejo que depois que você lê esse capítulo, não seja mais possível trabalhar com a inclusão sem se perguntar o que, nas minhas práticas, na sua prática, constrói margem e o que ainda empurra para a correnteza. O conto de Guimarães Rosa, ele explora o não dito, explora a angústia de um filho que repete a solidão do pai. Mas este capítulo te convida a se posicionar e oferecer um lugar de acolhida e construir um porto seguro para todos aqueles que não conseguem, que não podem ainda atracar. Encerramos aqui, né, a fala das meninas, o capítulo é de grande reflexão. Esses capítulos que vieram agora, eu achei muito... Fiquei feliz que a nossa pergunta fez vocês se questionarem. Betânia, a sua fala foi encerrada no meio. Eu gostaria de saber se você quer colaborar um pouquinho mais para encerrar, né, fechar a sua gestalt. Sim, desculpa aí pelas quedas de internet, né? Assim, ficando muito feliz mesmo e querendo colaborar com mais um instrumento que a gente pode ter na nossa prática em psicologia também, porque a arte-terapia ela é ampliada, né, para outros cursos, não é específico da psicologia, infelizmente, eu gostaria muito que fosse. E como eu fiz uma formação em psicologia analítica dentro da arte-terapia, né, a base junguiana, e é uma especialização, né? Então, eu pude ter essa felicidade de compartilhar com os meninos, né, que estiveram por aqui, de que a gente tem esse instrumento e é um instrumento muito poderoso na nossa prática em psicologia também. Eu acho que a gente tem muito mais propriedade quando se fala de psicologia analítica para o uso da arte do que outras profissões, por isso que eu gostaria que fosse exclusivo da psicologia. Mas é um instrumento muito poderoso, que tira de várias situações e que faz com que a pessoa, principalmente as crianças que foram atendidas, né, é uma forma de expressão muito mais autêntica. Então, ter a Carol e o Gabriel aqui com a gente foi muito mais do que eu poderia imaginar, porque eles entraram mesmo de cabeça dentro da história, né? Até cantaram comigo no final, numa apresentação, aliás, eu que cantei com eles, né?
E foi muito bacana, muito bacana. Só tenho a agradecer à UBRA, né, a todos os professores que escolheram o Canto das Artes como campo de estágio. Né? A gente está começando agora um novo processo de atendimento clínico comunitário aqui no Canto das Artes, além só da arte terapia, né? Estão convidados a todos a conhecer. E muito obrigado por participar, obrigado por fazer parte, né, de todo esse universo aí, que é um universo que, na minha formação, foi muito rica e muito valorosa. Viu? Muito obrigada. Obrigada, Betânia. Pessoal, encerramos aqui o segundo bloco. Agora nós vamos para o terceiro. Eu acho que despertou um interesse aí na Maria Clara, né? Maria Clara, sobre arte terapia, a gente é suspeita para falar, assim, foram momentos incríveis que a gente viveu, que atravessou a gente ali no canto, e estamos com muita saudade e prometemos retornar esse ano, viu, Betânia, fazer uma visita aí para vocês. Oh, beleza, que surpresa. Pode vir, que a casa está aberta, hein? Tá bom, muito obrigada. Dando continuidade aqui, né, as falas do segundo bloco, elas nos mostraram riqueza, né, e também uma complexidade da atuação da psicologia, que ela envolve diferentes contextos aí de cuidado, né. Então, mas as situações que, em prática, vem nos colocando também diante de algumas tensões ainda profundas, né, como violência, violação de direitos, vulnerabilidade social, alguns dilemas éticos que desafiam, né, o que aprendemos como ideal. Então, é para esse território que nós queremos convidar vocês agora, esse território mais sensível, urgente, né, que vamos seguir agora nesse terceiro bloco, né, com abordagem aí de alguns limites, de impasse, de compromisso ético, da psicologia diante desse sofrimento social, né? Então, composto por Ruth do Prado Cabral, autor do capítulo Entre o Poder e o Cuidado, Patriarcalismo, Machismo e seus efeitos na existência do paternar, Giovana Rodrigues Dias, coautora do capítulo A Persistência da Lógica Institucionalizante no Acolhimento de Crianças e Adolescentes, Gabriel Mascarenhas Pereira, coautor do capítulo Revitalização e Violência Institucional contra Crianças e Adolescentes, Reflexões e Desafio da Formação Profissional em Psicologia e Serviço Social, e também Vitória Resplandes, de Assunção Bosch, coautora do capítulo Atuação Multifuncional, Multiprofissional, na 8ª Judicial de Criança e Adolescente, reflexões a partir da supervisão e entrevistadores forenses no âmbito Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, né? Agora, conosco, para mediar esse bloco, temos a pergunta que é a seguinte: que elemento do seu capítulo você acha urgente para quem está se formando ou atuando em psicologia hoje? Ruth? Mais uma vez, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Que prazer poder ter essa escuta, né, dessas partilhas. Eu fiquei muito pensativa no quanto as nossas histórias de vida, elas resultam em escritas tão potentes, né? Isso, obviamente, me emociona, me toca, porque isso nos faz pensar, obviamente, no todo, né? Como esse livro possibilita que a gente tenha outros olhares daquilo que a gente não vive, né? Mas que pode aí apreender, vamos dizer assim. Bom, essa composição, quando o Gabriel também, né, veio nessa mobilização, e eu estava bem lentificada pelos meus processos, e eu fiquei pensando muito que a minha motivação, primeiro eu vou partir da minha motivação para a escrita desse capítulo, foi não achar escrita sobre o que eu escrevo nesse capítulo, né? Bom, primeiro porque eu entendo que para a formação como psicóloga, né, a gente precisa partir do contexto. A visão contextualiza, a visão politizada, né? Todo mundo sabe do meu casamento, né, com os direitos humanos, né? Então eu fiquei muito pensativa na falta de discussão sobre o paternar, né? E a necessidade de a gente, como profissional, analisar a partir dessa perspectiva que eu nomeio como politizada, né? E aí,
quando eu escrevo, eu penso das relações de poder, sobre como essas relações de poder, regidas pelo patriarcado, pelo machismo, vai moldar os afetos, os silêncios, as violências, as ausências, né? E fico pensando que não é uma temática que se faz apenas numa escuta clínica individualizada, a partir também da minha experiência como supervisora, de ver os pais ausentes dos processos clínicos, né, e do ato de cuidar, na sobrecarga das mulheres, na ausência afetiva do paternar nas crianças. Então, veja como isso entrelaça diferentes núcleos, né? Então, a ideia dessa problematização é o quê? Como é que essas estruturas, né, elas atravessam a formação dos homens e repercutem na forma de como o cuidado ele é vivido ou negado, né? Nesse exercício da paternidade. Falar sobre paternidade, eu ocupo um lugar de privilégio, obviamente, de ter tido, né, a vivência de um paternar amoroso. Então, mas aqui, quando eu falo sobre o paternal, eu estou falando de ética, direitos humanos, saúde mental, entendendo a questão de gênero que atravessa o paternar, né, que não é um atributo do cuidar tão atribuído e sobrecarregado às mulheres, né? E aí a gente pensa na responsabilidade social, relacional, que é preciso ser aprendida, ensinada, escutada, legitimada também. Então, para quem está se formando em psicologia, eu acho que a gente precisa compreender as dinâmicas familiares, né? A partir desse lugar, porque a gente vai precisar ter uma atuação que considere os marcadores de gênero, as relações de poder, as desigualdades que organizam essas relações, para então entender também de que modo que o homem também se afasta do cuidado, e aí a gente tem uma visão mais ampliada, né? Não é uma escolha meramente individual, né? A gente tem estruturas históricas, e aí veja que quando, nessa fala, retomar a perspectiva histórica na compreensão do indivíduo e dos seus sofrimentos, que também são de ordem estrutural. Então, acho que isso é decisivo na psicologia. Não dá para ignorar as estruturas, individualizar, responsabilizar, né, individualmente essas questões e legitimar também as ausências paternas. Então, o capítulo ele vai nos inquietar, né? Eu acho que é só uma provocação inicial daquilo que eu acho que precisa ser discutido, de inquietude mesmo, né? Então, pensar esse paternar de forma crítica, né, sobretudo, para que a gente também não continue a reproduzir as violências simbólicas, né, na corresponsabilização sobre os papéis de gênero, achar que a mãe isso ou aquilo, mas trazer uma perspectiva de corresponsabilidade, coparticipação, ampliação da visão para além das estruturas que já estão previamente formadas, né? Então, eu penso que é uma discussão também que fala sobre ciência, sobre a ciência também do afeto, né? Que também pode ser construída nessas relações individuais, familiares, coletivas. Então, essa é mais uma provocação inquieta do que uma tentativa de formalizar uma teoria, né? Obrigada por essa possibilidade, tá? A gente que agradece, Ruth, e ficamos muito felizes demais assim, com a contribuição e com o capítulo incrível, né, que você escreveu. Agora, compartilhando um pouco com a gente, Giovana. Primeiramente, queria agradecer pelo convite de poder participar de algo tão importante, principalmente o Gabriel veio fazer o convite pessoalmente, né, e me possibilitou compartilhar algo que eu vivo diariamente, que me atravessa muito. E aí, pensando na pergunta, acabei refletindo sobre a minha formação, de que, apesar de ter visto
a rede socioassistencial, foi somente na prática que eu pude entender profundamente como os órgãos que compõem essa rede, o fluxo de atendimento. E eu acho que esse seria um elemento urgente a ser visto na graduação, né? E aí, a partir desse entendimento, a gente também né, possibilitará a gente entender quem são essas pessoas que são atendidas dentro desse sistema, dessa rede, que são pessoas que sofrem diariamente com a violência estrutural. E aí, a partir disso, a gente entender e atuar regido pelo direito da família, pelo melhor interesse da infância, da criança e do adolescente. É muito importante não revitimizar essas pessoas e nem culpabilizá-las. E eu acho que é isso. Obrigada, Giovana, pela sua contribuição e por ter aceito o nosso convite, né? Agora, um elemento surpresa, né? Vocês pensaram que ele não iria aparecer nessa noite. Gabriel Mascarenhas é uma das pessoas que mais se esforçaram, né, para que tudo isso acontecesse, e a gente tem muita gratidão por ele, porque Gabriel, ele pensa, ele traz a gente junto e a gente abraça a ideia e as coisas acontecem. Então, Gabriel vai falar um pouco também sobre o capítulo dele agora. Bem, vamos lá. O capítulo que eu propus ali, né, foi junto com a Marluz Pilger, que foi a que fez o vídeo falando de saúde coletiva, e a Ana Paula, que ela é assistente social, ela trabalha junto conosco dentro do atendimento ali no Poder Judiciário aqui do Tocantins, dos processos que envolvem violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. E a inquietação que me motivou a fazer isso, a escrever sobre isso, ela também, acho que a resposta, né, sobre o que foi essa inquietação, também responde à pergunta ali mediadora. Bem, a gente tem que partir do princípio de que existe uma lei, lá de 2017, que é conhecida como Lei da Escuta Protegida, que determina ali que crianças e adolescentes vítimas de violência, eles não podem ser ouvidos a não ser por depoimento especial ou escuta especializada. Só que, quando a gente foi trabalhar nessa temática, a gente percebeu que muitas pessoas da rede inteira, inclusive no sistema de justiça, que lidavam com essas questões, não tinham ideia disso. Então, eram casos em que crianças eram ouvidas várias vezes, eram forçadas a falar sobre a violência várias vezes. Em todos os lugares, na educação, na saúde, no sistema de justiça, na rede socioassistencial. E isso inquieta, isso dói, porque você está, acima de tudo, revitimizando. E aí, isso impacta na nossa formação, porque, além de, enquanto profissionais que estão nessa rede, estão diante ali, né, desse fenômeno da revitimização, então, sendo agentes de revitimização e de violência institucional, nós também ficamos diante da realidade que isso é crime. E muita gente não tem ideia. Então é preciso escrever sobre isso, é preciso falar sobre isso, é preciso que isso esteja na formação. E eu não teria aprendido isso se eu não tivesse tido essa experiência no estágio. Então, para mim, assim, é extremamente importante falar sobre isso, escrever sobre isso, registrar isso, para, acima de tudo, proteger as crianças e adolescentes. Já passaram por coisas terríveis e que são forçadas pelos órgãos que deveriam proteger a falar de novo sobre aquilo que passou. Então, para mim, né, é urgente que as pessoas saibam disso, é urgente que isso seja difundido, principalmente visando o melhor interesse das crianças e adolescentes. E é isso, valeu. Obrigada, Gabriel. Vitória, também vai falar um pouco sobre o capítulo 11. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Chegou num momento muito oportuno, assim. Já tinha um desejo de escrever sobre o depoimento especial, né, sobre essa experiência, até porque não tem muita escrita, é algo relativamente novo, como o Gabriel está trazendo, né, precisa ser
falado e divulgado, que as pessoas conheçam mais. Então, agradeço por essa oportunidade. E aí, Gabriel fez uma fala ótima sobre o que é o depoimento, escuta, né? Essa proteção das crianças e adolescentes. E aí, respondendo à pergunta, o nosso capítulo, ele traz uma reflexão sobre a supervisão em depoimento especial, né? A supervisão das entrevistadoras forenses. Então, a gente colhe, escuta, como foi a escuta delas lá, com as crianças e adolescentes, né? E faz todo um processo de supervisão e apoio técnico e emocional também delas, né? E aí, respondendo a pergunta o elemento que eu considero atuando já em psicologia, primeiramente eu me remeto muito à psicologia jurídica e à atuação multiprofissional, né? Então, dentro da psicologia jurídica, não tem como trabalhar de forma isolada. Então, eu vejo que é urgente superar essa atuação de forma isolada. Então, no depoimento especial, não há uma centralidade de um saber. Pelo contrário, todos os saberes, eles ocupam a mesma função, que é de entrevistadoras forenses, né? Então, nossas entrevistadoras são psicólogas, são assistentes sociais, são pedagogas. Então, é preciso que quem esteja lá, enquanto psicólogo ou em outra profissão, saiba dialogar, trocar, construir em conjunto. E muito interessante que a nossa escrita, né, Rita e Leia, Rita, pedagoga, Leia, assistente social, foi uma escrita que também foi multi, né? A gente escreveu da mesma forma que a gente atua ali dentro, né, na supervisão e no acompanhamento. Além disso, dentro da psicologia jurídica, nesse universo, eu vejo que é preciso saber transitar e se colocar nesse universo jurídico, né? Tem muita questão de poder, relações de poder ali dentro, né? E tem muita ciência de que todo o trabalho que está sendo feito ali é direcionado a auxiliar decisões judiciais. Então, é algo muito sério, né? E que para o psicólogo e para os outros profissionais que estão lá dentro, é preciso saber os limites técnicos e éticos dessa atuação, né? Saber que não é ele que vai decidir judicialmente, né? Cabe ao magistrado fazer decisões, que não vai ser o entrevistador que vai extrair uma verdade jurídica da criança e do adolescente. Não é essa a função do entrevistador, é de proteger, de garantir direitos, né? De oferecer cuidado e uma proteção integral. E ainda sobre os limites técnicos, é importante que o profissional compreenda o objetivo da escuta, do depoimento especial, que se diferencia completamente de uma escuta clínica. Muitas vezes, na supervisão, eu percebo a dificuldade dos psicólogos, principalmente, em diferenciar a escuta jurídica, que é voltada mais para uma escuta objetiva, uma colheita de fatos objetivos, de uma escuta clínica, né, que tem outro tipo de intervenção e outro objetivo. E outro ponto urgente e concordante aí com o artigo do Gabriel é o combate à violência institucional. Sabemos o que é violência institucional? Entendemos como ela funciona, né? O psicólogo ele deve ser o primeiro a garantir que o atendimento não se torne uma nova fonte de sofrimento. E aí o depoimento especial vem com esse objetivo de não revitimizar, de não colocar a criança num lugar de sofrimento repetitivo. E garantir, inclusive, o direito de não falar, né? Porque não é uma fala obrigatória, não é compulsória. E, por fim, trazendo a supervisão, também vejo que é urgente a compreensão dos psicólogos da finalidade da supervisão. Não é um lugar meramente avaliativo, muito pelo contrário, né? É um lugar de cuidado, é um lugar que tem uma potência para transformação, para autoconhecimento. Então, muitas vezes em supervisão é o lugar onde as entrevistadoras se percebem, né? Se percebem, eu ouvi isso mexeu na minha história. Preciso me cuidar, preciso me ver. Então, é um lugar potente também para essas transformações subjetivas. E eu acho que é isso.
Obrigada. Nós que agradecemos, Vitória. Um tema muito rico e necessário, né? Para nós como futuros profissionais aí. E profissionais já da área também, né? E com isso a gente finaliza, né, o nosso terceiro bloco, dando continuidade ao próximo. As reflexões que escutamos neste bloco nos lembram que a psicologia é sempre atravessada pelo contexto social, pelas relações de poder, pela necessidade de um posicionamento ético. E com esse livro, este e-book, como esse e-book nasce de experiências compartilhadas, queremos que esse momento também seja de troca. Vamos abrir agora para o público, para que vocês façam perguntas. Me interessei sobre tal aspecto, tal capítulo, queria ter certeza se eu vou dar uma lida nele, ou queria contribuir sobre alguma coisa que eu ouvi, que eu achei super relevante. O momento é esse. Mas antes, vocês podem levantar a mão, tá? Que aí a gente vai seguindo a sequência. Antes de começar o bloco de perguntas, eu gostaria de dizer que esse evento ele vai valer horas, a gente está com a produção de certificado, já foi colocado no nosso chat o link para que vocês preencham. Então, quem tiver interesse em obter o certificado de participação nesse evento, é só preencher, tá bom? Alguém que queira fazer uma pergunta nesse momento? Alguma colocação? A gente se preparou para o caso de alguém dizer assim, não, ninguém quer fazer nada, vamos encerrar esse negócio porque já está tarde. Pergunta para os autores de uma forma... A Maria Elisa tá assim, meu Deus, eu queria ir embora. Um de cada vez, hein, gente? Muitas mãos levantadas. Vocês estão muito engraçados. Seguindo nessa perspectiva, a gente tem uma pergunta para os autores, e agora também fica aberto para que os outros coautores que não puderam falar, falem agora. O que mais te atravessou na sua formação? E a gente está falando aqui de um contexto da psicologia. Tem alguém que queira, assim, dizer, olha, eu não escrevi sobre isso, mas uma coisa que me atravessou muito, que eu acho importante, assim como a pergunta do terceiro bloco, é que outras pessoas estudem, que outras pessoas vejam. Alguém? Vocês vão flopar mesmo esse bloco, gente. Bora lá. A gente está se esforçando. Cristina. Eu queria só falar do meu orgulho quando eu escuto vocês, enquanto eu fico feliz de ver as produções e justamente aquilo que a gente falou lá no início, né? O pensamento de vocês, como vocês estão vendo a psicologia, a prática, as experiências. E quando você pergunta, Raila, sobre a formação, eu fico pensando na quantidade de coisas que eu não vi, que eu não tive a oportunidade de estagiar ou de estar em lugar específico, estudando coisas muito específicas e que eu acredito que se eu pudesse recomeçar essa caminhada, eu acho que eu gostaria de trilhar por alguns caminhos que eu escutei hoje aqui. Então, eu fico... Ao mesmo tempo que eu sou muito grata à minha formação, eu penso que é bom saber que a gente já está conseguindo fazer diferente e, ao meu ver, muito melhor. Porque vocês saem dessa formação, na minha concepção, na minha percepção, mais completos. A gente nunca está pronto, a gente sabe disso, mas com um olhar mais amplo sobre a psicologia e com práticas muito consistentes já antes da conclusão do curso. Então, eu fico muito feliz por isso. Pode falar, Maria Elisa. Cristina falou uma coisa que eu pensei na hora que eu estava no meu próprio capítulo, né? Que foi exatamente isso, que eu pensei assim, cara, eu não entrei nem numa escola quando eu estava fazendo faculdade, né? Vamos combinar que eu terminei em 2002, mas assim, nem numa escola, eu não sabia nem o que é que eu ia fazer, porque quando eu fui fazer o concurso, meu concurso era para fazer tudo.
tudo, tipo assim, não tinha dizendo o que é que eu ia ser, se eu ia ser organizacional, se eu ia ser, eu não sabia o que eu ia fazer, porque o concurso era, assim, psicólogo, tudo que existisse. Então, lá, quando eu entrei, foi que eu sabia que ia ser escolar, e assim, eu não sabia o que é que ia fazer um psicólogo escolar, então, tinha uma psicóloga, e aí a gente conversou, e aí era meio que, vamos inventar o que é que a gente vai fazer, porque eu não sabia o que é que eu ia fazer. Né? Então, assim, eu não tive a oportunidade nem de entrar na escola, diga lá o que vocês relataram hoje. Então, é muito privilégio, assim, diante de tudo que eu, né, só reforçando o que a Cristina falou. Então, tá de parabéns. Muitas experiências riquíssimas, e eu vou ler muitas delas. Obrigada, Maria. A Areli? Eu fiquei muito feliz de ver carinhas conhecidas aqui. É muito legal, depois de um tempo de férias, um tempo longe, né? E alguns que eu não via há muito tempo, como a Rita, que foi minha colega na pós-graduação, muito tempo atrás. E achei muito interessante que o livro tem uma diversidade muito grande de temas, né, de olhares. Acho que isso é muito rico. E vocês, organizadores, conseguiram fazer uma curadoria aí maravilhosa, né? E acho que é uma composição muito bonita. Fiquei muito curiosa, inclusive, para ler alguns capítulos, e eu acho que na minha formação, talvez o que mais me atravessou foi saber que a gente não está preparado para tudo, e que talvez a parte mais rica da nossa formação é aprender a aprender. Eu lembro quando igual a Maria Elisa, quando eu entrei na UFT, eu falei, meu Deus, né? Fui lá, corri para o meu armário, peguei todas as minhas apostilas, que eu me formei no tempo que tinha xerox de livro e capítulo, né? Eu encadernei tudo, eu guardei tudo, porque eu não sabia onde eu ia trabalhar, então guardei tudo, na dúvida, guarde tudo. E aí, fui lá pegar minhas coisas de psicologia escolar e descobri que eu não tinha lido um texto sobre a atuação do psicólogo escolar em universidades. E, a partir daí, sei para a busca, né, de ir para congressos e comprar livros e grupos de estudo. Então, acho que a nossa formação é para a vida toda. A gente tem a nossa formação ali do curso de psicologia, alguma coisa mais institucional, mais estruturada, mais formal, mas a gente precisa ter essa capacidade de estudar e de procurar coisas novas e de aprender a aprender. Acho que essa é a grande lição. Obrigada, Areli. Eu queria só fazer uma colocaçãozinha, Raila. Eu fiquei pensando também na coragem como docente de fazer algo para além daquilo que está previsto no script da formação. Eu achei isso tão corajoso, porque a gente vive um momento, aí é que é um momento meio delicado de falar, que os alunos não querem nada além daquilo que está no script. Isso aqui é muito além do que está no script. Então, assim, eu acho que o holofote mesmo, nesse momento, falando em formação, vai para vocês que mobilizaram para além daquilo que é esperado, porque eu acho isso corajoso, isso motiva a gente que está na docência, porque dá mais coragem também da gente também fazer um pouco diferente, que a gente às vezes acomoda diante da acomodação que acontece, porque nós estamos no relacional, né? Então, se há uma acomodação, a gente também é cansativo a luta sozinha, né? Então, eu acho que o que mais valoriza aqui é essa questão de que isso aqui não nasceu de mim, da Cris, da Areli, nasceu de vocês, discentes, alunos, colegas em formação, e eu acho que isso, para mim, é o que dá mais encantamento nesse processo. Tá? É só uma fala de algo que me marca desde o início, porque até eu fiquei meio assim, o que esse povo está querendo fazer? Mas porque assim, a gente já está com muito trabalho. Eu falei, gente, esse povo não está cansado, não, estou cansada. Aí eu pensando, aí depois eu falei, gente, mas que corajoso, né? Inclusive dando motor para a gente, que às vezes já está tão cansado, também ter uma dinâmica de sair do lugar, né? Então, dar o movimento. Então, eu acho isso muito... Eu queria parabenizar vocês, né? Que tomaram, a Areli com a organização dela, que é impecável, Areli. É impressionante, ó.
A gente podia bater nós duas no liquidificador e dar uma medida mais ou menos. Muito bom, parabéns. Eu estou muito emocionada assim com o resultado final, né? Acho que a gente tem uma noção maior. É só essa minha fala mesmo. Levantei minha mão porque também queria falar, né, sobre esse aspecto. O primeiro capítulo é o capítulo da Mayele. E acho que ele reflete, a gente convidou ela exatamente porque nós estávamos tendo aula com ela, e ele reflete muito do que a gente pensou. Porque esse livro, esse e-book, ele foi feito a partir das nossas relações, das relações que nós construímos dentro do âmbito acadêmico, dentro do âmbito do trabalho, em seleções, em estágios institucionais, estágios obrigatórios e não obrigatórios. Então, foi dessa pluralidade de ideias, dessas diferentes formas de ver o mundo que a gente pensou assim, nossa, será que fulano tem tal visão? Ele não gostaria de contribuir para esse livro, trazendo, registrando, que a maioria, todas as pessoas que tem aqui são pessoas que a gente viu assim, essa pessoa com certeza tem algo importante para falar, a gente quer deixar isso registrado, a gente quer que toda essa nossa rede de comunicação se junte, assim como a Arely se juntar com a Ruth, que é parte desse movimento. Então, é a nossa proposta, uma das nossas visões do e-book, que é juntar as nossas relações, juntar as nossas redes. Foi por isso que a gente pensou até nesse capítulo da Mayele como o primeiro capítulo do e-book, que é esse que vai falar das relações que são construídas dentro do âmbito da instituição, que é o ensino superior. Então, assim, a gente fica grato que vocês estejam participando, que todo mundo tenha visto, que quem não contribuiu está aqui hoje para assistir, para poder ver, para assim, se motivar para poder assistir, ó. Gente, quando eu leio um livro, eu vejo tudo. Então, quando eu falo do livro, eu falo assistir. Para também ler esse livro, tá? Que agradecemos muito a vocês, eu acho que ninguém mais levantou a mão. Então, a gente vai partir para o encerramento com a professora Ruth. Eu fiquei pensando aqui que o encerramento, ele por si só já foi feito e construído, né? Porque as falas todas, elas estão amarradas aqui, eu acho que sempre o meu desejo, quando foi feita essa organização, foi justamente dar esse lugar para a coragem de vocês, que a gente está aqui, não é por iniciativa minha, da Cris, eu não sei muito bem da Arely, porque, né, você também movimenta muito, mas é por essa coragem de trazer isso, de concretizar, né, sair do papel, mais do que no papel, né, um e-book, mas é mais do que sair de um projeto, né, trazer essa reflexão do quanto a gente precisa fazer pela formação, e é um fazer que não depende da gente só que está de cá, nessa hierarquia que é hierarquizada, né, como professoras, mas nessa co-construção. Eu acho que, então, está dito. E que bom que vocês tiveram coragem, né, as autoras também, de desnudar-se diante, autoras e autores, diante do mundo, né, porque eu espero que esse livro, ele mobilize outras formações em psicologia para além da UBRA, precisa ser lido, né, eu acho que precisa ser lido e ver o Norte produzindo, é bonito demais, né, eu acho que a gente está falando que o Norte está fazendo, existe, resiste, apesar das tentativas de desqualificação, né? Então é isso, eu acho que com todo afeto, com todo orgulho e genuinamente agradecer por vocês serem inquietos e rebeldes. E é isso. Obrigada, viu? Juntar para a gente tirar uma foto, quem puder abrir a câmera. Vamos lá, contagem regressiva para a foto. Todo mundo, ó. 5, 4, 3, 2, vai.
Aí, ficou cinema. Obrigada, pessoal. Obrigada, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Parabéns, boa noite. Obrigada. Obrigada a todos. Boa noite. Um abraço.